Graça e paz, meus irmãos. É um privilégio eu poder estar aqui, para poder trazer a palavra do Senhor, né? Isso é tão gostoso, é tão bom a gente poder compartilhar. É uma honra, eu me sinto honrado, pastor Ricardo, tá? Pelo convite. Me sinto porque você está, um homem de Deus aqui, você está pregando, ele está ouvindo, né? Realmente é uma honra, e Deus está para poder usar a gente aqui, enquanto tem muita gente que talvez esteja até mais perto do Senhor, ou que tenha mais conhecimento bíblico do que eu poderia estar falando aqui. Eu me sinto honrado por isso. Ontem eu estava vendo um link lá da Igreja Batista Central, lá de Belo Horizonte, todos conhecem, né? A Central, e estava tendo um encontro que chama-se Summit para líderes e pastores. Eu estava vendo os pastores que estavam dando uma palavra para outros pastores. Então é muita responsabilidade, e a pessoa precisa ter realmente muita convivência com Deus, né? Comunhão com o Senhor, para poder estar ali trazendo a palavra a outros servos, a outras pessoas. Então, como o pastor falou, nós temos vindo aqui nos últimos 2 meses, né, eu creio, né? E estamos gostando muito de estar aqui com vocês. Tem a Marilene aqui, que é a minha esposa, que está sempre junto comigo aqui, já há 20 e tantos anos que estamos juntos, precisamente 24 anos. E tem meus 2 filhos, a Luísio e o Davi, que estão ali na mesa ali de som ali, ajudando, né? Ajudando o Patrick. E nós somos seus servos. Do que vocês precisarem da gente, estamos aqui para poder servir. Viu, pastor? O que acontece? Milhares de anos, meus irmãos, a humanidade vem, depois que o homem caiu e começou os negócios sobre a terra, fazer negócios, e os homens vêm usando medidas para quê? Para medir, fazer comprimento, medir distâncias, e também como medida de dinheiro, de valores das coisas, né? E como são muitos povos, e são várias medidas, antigamente, há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, né? Então, cada um tinha a sua medida, o seu peso, e é meio difícil se fazer comércio dessa forma. O que acontece? Em 1792, lá na França, em Paris, reuniu-se um grupo de cientistas para poder fazer um trabalho, para poder fazer uma medida de Paris até Dunkerque, na França mesmo, que esse percurso é o tamanho do meridiano, tá? Do meridiano, correspondente a um arco do meridiano. Então eles queriam medir para poder formar uma medida universal, para que todos pudessem usar. E eles usaram um metro, fizeram 1 metro, né? Eu acho que foi de prata para poder fazer essa medida, e eles mediram ali. E daí, de lá para cá, de 1792, foi usado essa medida, esse metro, né? Que quase o mundo todo adotou o metro como uma medida padrão universal, menos os Estados Unidos e a Inglaterra, né? No qual as medidas são totalmente diferentes. Enquanto o resto do mundo usa quilômetros para medir a distância, eles usam milhas. Enquanto nós usamos o Celsius, graus Celsius, né, o centígrado, eles usam o Fahrenheit. Enquanto nós usamos o peso, 1 quilo, eles usam a pound, ou a libra, que dá 454 gramas, né? Enquanto nós usamos os metros, centímetros, eles usam polegadas. Então é totalmente diferente. Mas o resto do mundo adotou a medida do metro, do quilômetro, que é uma medida precisa. Então eles guardam até hoje, desde 1792, eles guardam esse metro lá que foi usado para poder medir, fazer essa medição, tá? Entre
entre essas duas cidades, que é usado universal para todo mundo. Então, eu quero dizer para vocês o que acontece. Às vezes, aos nossos próprios olhos, nós nos achamos bons. Por quê? À medida que nós usamos, eu me acho bom, porque tem pessoa pior do que eu. Eu sou bom, eu sou mediano, a média, igual todo mundo. O que acontece com isso? A pessoa tenta se auto-justificar. A auto-justificação é um perigo muito grande para ser usado pelos homens e principalmente dentro da igreja pelos irmãos. A autojustificação. Vamos dar uma olhadinha aqui. Abra sua Bíblia em Provérbios 30, 12. Provérbios 30, 12. Todos acharam? Bem? Então vamos ler aqui. Aquele, em outra tradução diz: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. O que é isso? Isto é a autojustificação. O que é a autojustificação? Eu vou explicar mais ou menos aqui. Biblicamente falando, a autojustificação, que está relacionada ao legalismo, vocês vão entender o legalismo posteriormente, é a ideia de que podemos de alguma forma gerar, criar dentro de nós uma justiça aceitável a Deus. Então o que acontece? O homem, na expectativa de conseguir alguma coisa de Deus, ele se faz alguma coisa tentando ser justo diante de Deus. E todos nós sabemos que ninguém até hoje foi justo diante de Deus, a não ser uma pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O nosso Salvador. Se ainda tiver uma dúvida, o que é autojustificação? Eu vou exemplificar aqui com um exemplo cotidiano. Uma família está reunida numa mesa, a mãe, pai e o filho vai pegar uma salada do outro lado lá, esbarra o braço na jarra de suco e derrama, coisa que acontece muitas vezes lá em casa, né? Direto. Então derrama, aí o pai fala: eu já te avisei para você ter mais cuidado, da próxima vez você não faz mais isso, presta atenção no que você está fazendo. Aí no outro dia o pai vai pegar lá o frango que está do outro lado, esbarra o braço na jarra de suco e também derruba. Ele vira para a mulher e fala: eu já te falei para você não colocar essa jarra de suco perto do meu braço. O que é isso? É a autojustificação. A pessoa tenta justificar o seu próprio erro, né? Mas, irmãos, a autojustificação, ela é odiada por Deus. Deus tem ódio de quem tenta se autojustificar. Olha só, vamos ler em Isaías 65. Vou abrir aqui em 65, Isaías 65. Vamos ler 5 versículos aqui, para os irmãos terem uma ideia de quanto a autojustificação ela é má aos olhos do Senhor. O Senhor Deus disse: eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse: estou aqui, estou aqui. O dia inteiro eu abri os braços pronto para receber um povo rebelde.
um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Essa gente vive me provocando abertamente. Eles oferecem sacrifícios em jardins sagrados, ou seja, de outros deuses, locais usados por outros deuses, e queimam incenso sobre altares pagãos. Ele estava falando aqui do povo de Israel. Olha só, eles vão ao cemitério para consultar os mortos e passam a noite em lugares desertos para receber visões, ocultismo. Comem carne de porco e enchem os seus pratos de comida impura. E o que acontece? Depois dizem aos outros: parem, não nos toquem, pois somos mais santos do que vocês. Essa gente me faz ficar irado. Olha aqui, Deus irado com o seu próprio povo. A minha ira é como um fogo que não se apaga. A autojustificação, ela é abominação perante o Senhor nosso Deus. As pessoas tentam se autojustificar para não enfrentar a ira de Deus. Elas tentam ser boas diante de Deus, mas elas não conseguem. Olha só em Provérbios 16:10, diz: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Em outra tradução diz: o Senhor julga suas motivações mais íntimas. O Senhor escrutina o coração e as motivações de cada um, tá? Olha, para o Senhor, aquele que reconhece a sua condição pecaminosa e a sua total dependência de Deus, jamais será por ele rejeitado. Essa é a diferença daquele que tenta se auto-justificar para aquele que está totalmente debaixo da vontade de Deus, daquele que procura fazer a vontade de Deus, daquele que reconhece a sua pequenez, daquele que reconhece a sua insignificância. Sim, porque diante de Deus nós somos insignificantes, nós não valemos nada, né? Seríamos como o quê? Desculpe aqui, seria como o verme do cocô do cavalo do bandido, né? Nós não somos nada, um zero à esquerda. Mas o Senhor, através da sua muita misericórdia, Ele atenta para nós. Mas quando o homem tenta se auto-justificar, aí Deus vira as costas para o homem. Deus abomina essa situação, tá? Olha aqui, como seria na Bíblia uma pessoa que tenta se auto-justificar. Em Provérbios 30:20 diz: o caminho da mulher adúltera é assim, ela come, depois limpa sua boca e diz: não fiz nada de mal. Ela está tentando se justificar. Mas eu digo uma coisa para você, olha só em Provérbios 3:34, o que diz? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmão, se você não se chegar humildemente aos pés do Senhor, se você tiver algum resquício de soberba, se você quiser se justificar, o Senhor não vai atentar para você, de forma alguma. Ele vai atentar para o que você está pedindo a Ele, ou pelo que você está tentando se justificar, tentar se tornar justo diante dele. Aqui ele falou assim: uma geração que são puros aos seus próprios olhos. Quando ele fala uma geração, ele não está se referindo a pessoas,
no futuro, ou uma geração que virá no futuro, ou de alguma geração que já passou, mas ele fala de indivíduos, de pessoas, entendeu? De pessoas que querem herdar a vida eterna através de mérito, entendeu? De fazer uma barganha com Deus. Eu sou bom, eu vou fazer isso, eu vou jejuar, eu vou dar esmola, eu vou dar oferta, eu vou ajudar o próximo, eu vou fazer alguma coisa para eu poder ter direito de herdar a vida eterna. Isso, ela está se auto-justificando, tá? Então seria o quê? Por mérito da própria pessoa. E ninguém será justificado através do seu próprio mérito. Ninguém poderá fazer barganha com Deus, porque Deus não aceita barganha. Ele não aceita barganha de jeito nenhum. Um grande exemplo que nós temos de uma pessoa auto-justificar, e foi Jesus teve tantos problemas durante a passagem dele aqui, e ele teve um embate de frente, eram com os fariseus. Os fariseus, eles usavam a doutrina, usavam a palavra para poder se auto-justificar. Ele botava o peso nas outras pessoas e eles mesmos não queriam carregar nem com o dedo midinho, né? Jesus, ele cita aqui a parábola do fariseu e do publicano, né? Deixa eu achar aqui onde é que ela está. A parada está em Lucas, capítulo 18. Deixa eu abrir aqui, Lucas 18. Lucas, capítulo 18. Aqui, capítulo 18, de 9 ao 14. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muitos bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus. Tem uma tradução que falava assim, que ele orou de si para si mesmo. Ele orou para si mesmo. Ó Deus, graças te dou porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, nem como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos, nem como este publicano. O que aconteceu? Ele estava ali se auto-justificando. Ele estava colocando a sua justiça acima da justiça de Deus. E Deus odeia a auto-justificação, quando a pessoa tenta fazer alguma coisa para poder merecer um favor de Deus. As religiões, a maioria das religiões do mundo são assim. Você tem que fazer alguma coisa para poder merecer. Se você chegar para o muçulmano e perguntar para ele: o que é que você precisa fazer para poder herdar os céus? Para poder... Ele vai falar assim: quando eu chegar diante de Alá, ele vai pegar e pesar, e botar uma balança. Ele vai pegar tudo que eu fiz de bom, diminuir tudo que eu fiz de ruim. Então ele vai pesar. Se o que eu fiz mais de bom, a maioria for de bom, aí eu vou poder herdar a vida eterna, eu vou poder entrar no paraíso, né? E as outras igrejas são tudo assim, né? O catolicismo e, uma das piores, o espiritismo, que coloca que você consegue a salvação através das boas obras. Se fosse assim, não teria necessidade nenhuma de que Jesus tivesse vindo e morrido em nosso lugar. Por quê? Porque as boas obras iriam te salvar, não é verdade? Então, Jesus tinha um embate tremendo com os fariseus por causa disso. Porque
os fariseus se auto-justificavam. Eles cumpriam a lei, né, para poder se mostrar para as outras pessoas. Quando eles faziam jejum, eles se desfiguravam todos, a roupa amarrotada, e andava de cabelo sem pentear na rua com a cabeça baixa, para todo mundo ver que eles estavam fazendo jejum. Que jejum é esse? Que sacrifício é esse? É um sacrifício que vai agradar a Deus? De forma alguma. Eles estavam se auto-justificando, se mostrando para todo mundo que ele estava jejuando. E Deus não quer isso de nós. O próprio Jesus falou assim: quando jejuardes, ou quando orardes, entra no seu quarto, né, em secreto, que o vosso Pai que está em secreto vai te ver, tá? Que a tua mão direita não veja o que a tua mão esquerda faz, né? Jesus também, ele falou aos seus discípulos, né? Falou que aos seus discípulos: olha, eu espero que a justiça de vocês excedam muito a justiça dos fariseus. E é o que ele espera de nós, que a nossa justiça exceda de muito aos fariseus daquela época, que exceda aqueles que querem se auto-justificar. Por quê? Se você quiser se auto-justificar, você não vai a lugar nenhum. O Senhor Deus não vai te aceitar. Para onde você vai parar? Você vai parar no inferno, porque você mesmo não tem condições de se justificar. Só o Senhor Deus é que pode fazer. Como é que você vai fazer? Você tem que se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos perante a mão do Senhor, e Ele abrirá o coração, e Ele ouvirá a sua voz. Deus odeia a autojustificação, tá? Jesus detonou aqueles líderes religiosos por causa disso, tá? Por quê? Porque eles pervertiam a lei, tá? A lei de Deus, dando falsas definições. Falsas definições. O que a pessoa devia fazer? Não poderia fazer nada no sábado. E Jesus falou: se algum de vocês, o seu gado, a sua ovelha cair no buraco, vocês não vão lá tirar? E para eles não poderiam fazer nada. Eles não poderiam pagar. Eles não poderiam fazer o pagamento de uma dívida no sábado. E se eles não fizessem no sábado, passassem para outro dia, tinha juros, eles cobravam multa, né? Igual parece como hoje em dia, né? Então o que é que eles faziam? Eles não podiam, olha a tamanha falsidade deles. Eles vinham, chamavam a pessoa e pagavam metade da dívida. Eles não podiam pagar a dívida inteira no sábado. Eles pagavam metade. Devia 100, ele dava 50. E quando terminasse o sábado, ele dava os outros 50 lá. Então, essas são falsas definições. Como eu falei, Jesus espera que os nossos padrões não sejam iguais aos padrões lamentáveis daqueles fariseus daquela época. Ele espera que a nossa justiça exceda em muito a dos escribas e fariseus, porque se não exceder, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. De modo nenhum nós herdaremos a vida eterna, tá? Deus ama ao pobre de espírito, tá? Não é a pessoa ignorante, é aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum. Não é aquela pessoa que ele não cursou a universidade, não fez o mestrado, não tem o PhD, né? Não é isso, um doutorado, não é isso. O pobre de espírito é uma pessoa contrita, uma pessoa que sabe que por ela mesma ela não tem condições de alcançar justificação, que por ela mesma ela não tem condições de chegar e de entrar no reino dos céus, tá? A própria Bíblia diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, tá? Se você quer realmente vir a Deus, se você quer vir através de qualquer outro caminho, Deus não vai aceitar, tá? Você deve, igual a Deus, odiar a autojustificação,
tá? Porque a autojustificação é um pecado condenatório, que vai te condenar e não vai te levar para o céu, vai te levar para outro lugar, muito menos para o céu, tá? Nós devemos, irmãos, evitar a tendência, tá? A tendência ao pecado. Por quê? Às vezes nós fazemos e falamos: ah, todo mundo faz. Ah, a maioria das pessoas fazem isso. E é tão aceitável, né? Hoje em dia nós temos aí a homossexualidade, né? Na televisão, você pega na Globo, e a coisa mais normal, 6 horas da tarde, está passando cenas de homossexuais, às vezes se beijando, se tornando uma coisa normal. E quem não aceita isso é careta, né? Quem não aceita isso é o que? Homofóbico, né? Legalista. Então, aí as pessoas, hoje em dia, antes disso aqui, você vê a declaração que o Papa deu semana passada, que nós devemos aceitar os homossexuais. Por quê? Porque Deus é amor, Deus ama os homossexuais. Com certeza que Deus ama os homossexuais, eu tenho plena convicção de que isso é verdadeiro. Mas Ele odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, e Deus abomina o que os homossexuais fazem. Então, nós não devemos nos nivelar ao mundo. Você não deve se nivelar ao que a mídia quer que você faça. Você não deve se nivelar a que o mundo faz, ao padrão, usar a mesma medida do mundo. Você não deve usar a mesma medida. A única medida que nós devemos usar é a medida de Jesus Cristo. Olha para Ele, que foi o autor e consumador da nossa fé, aquele que foi justo, aquele que cumpriu a lei, o único que cumpriu a lei e foi justiça, e se tornou justiça por mim e por você, tá? Então, meus irmãos, eu vi aqui as apresentações das crianças, aqui, 3 lindos bebês, né? E o que acontece? E o pastor falando, às vezes, ele fica mais preocupado com os pais. O que os pais vão ensinar para os seus filhos? Porque depende muito, né, o que o pai ensina para o filho, para onde o filho vai caminhar, para onde o filho vai chegar. Depende, não é muito não, depende de tudo. Se você ensinar o teu filho, a própria palavra de Deus diz, ensina o teu filho no caminho, ou seja, junto com ele, junto. Você não pode falar, meu filho, o caminho é aquele ali. Não, você tem que falar, meu filho, me siga, que eu vou te mostrar o caminho é esse aqui, entendeu? Então, os pais são os maiores responsáveis pela formação da identidade do filho, da personalidade. Está errado a reconhecer que ele faz coisa errada, reconhecer o seu erro quando ele erra, de perdão e de pedir perdão para o Deus também. O que é que vai acontecer? Ele vai se tornar um adulto que vai se tentar auto-justificar perante o mundo, perante a sociedade, né? E perante Deus, que é o pior, porque perante o mundo e a sociedade, todos eles se nivelam pelo mesmo nível. Agora, perante Deus, ninguém se nivela pelo mesmo nível. O único nível que você pode usar é Jesus Cristo para se nivelar a Ele, tá? Em Romanos, a palavra de Deus diz que porque Jesus morreu para nos salvar, para perdão dos pecados, e Ele ressuscitou para nos justificar. Então, a ressurreição de Jesus serviu para a nossa justificação, porque a princípio nós teríamos o perdão dos nossos pecados, se Jesus apenas tivesse morrido, e se Ele realmente fosse Filho de Deus, como Ele tivesse morrido, nós teríamos tido o perdão dos nossos pecados. Se Ele não tivesse
ressuscitado, nós não poderíamos ser justificados, porque nós só entramos na presença do Senhor justificados, né? A autojustificação do homem não te leva à presença do Senhor, muito pelo contrário, te leva para mais distante dele. Cada momento que você tenta justificar o seu pecado, a cada momento que você tenta justificar o seu erro, você se afasta mais do Senhor, você se afasta mais de Deus, você entra no mundanismo, entra na ciência do homem, né? Você começa a adorar a criação, ao invés de adorar o Criador. Então, não se auto-justifique. O nosso erro, ele tem que ser reconhecido, ele tem que ser levado perante ao Senhor, porque só Deus pode nos justificar, né? E o único caminho, Ele providenciou essa justificação através da cruz, é o único caminho que pode justificar o homem. Se você não for justificado, se Deus não te justificar, você de maneira alguma poderá entrar no reino dos céus. A autojustificação é perversa. A autojustificação, ela distancia o homem de Deus. Não deixe que a autojustificação te distancie de Deus. Não deixe que o pecado, se você encobrir o seu pecado, você jamais prosperará. A palavra do Senhor Deus diz: mas aquele que confia e deixa, alcançará a misericórdia. Essa é a misericórdia do Senhor Jesus para a sua vida. Enquanto você se auto-justificar, você vai estar se distanciando mais de Deus. Então, não tente esconder o seu pecado. Olha só o que acontece. Vou achar aqui. Eu escrevi, minha mão está meio seca. É muito mais fácil nos compararmos uns aos outros do que reconhecer que não podemos estar à altura dos padrões de um Deus santo. É muito mais fácil. A coisa mais fácil que tem para nós, seríamos nós nos nivelarmos às outras pessoas, tá? Mas fulano de tal, ele é político, ele é um deputado, ele é evangélico e ele rouba. Foi preso, é crente. Não tem problema nenhum eu roubar, não tem problema nenhum eu pegar uma coisinha aqui, outra ali. Se você se nivelar, estiver no mesmo nível das outras pessoas que se auto-justificam, você está se distanciando cada vez mais de Deus. Eu vou te dizer uma coisa: somente na cruz do Senhor Jesus, somente na cruz podemos ver a graça de Deus que cobre todo o nosso pecado. Somente na cruz nós podemos derrotar a tendência constante para a autojustificação em nossos corações, na nossa vida. Nós, como pecadores, nós temos essa tendência de nos autojustificar, ou de querer que o nosso pecado, que nosso erro seja imputado para outra pessoa, ou de dizer que a outra pessoa também errou. Não, lá em casa é terrível. Lá em casa a autojustificação rola solta. Às vezes a gente fala assim: Davi, você não lavou seu copo aqui que você usou, você botou na pia e você não lavou. Mas o Júnior também não lavou o dele. Davi, ô Júnior, você não tomou banho ainda, mas o Davi também não tomou, né? O que acontece? Esse espírito de autojustificação já vem desde berço. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. O próprio Davi diz:
nasci em pecado me concedeu a minha mãe. Isso já vem do berço, já vem de criança. E se você não desconstruir a autojustificação da sua vida, você não vai alcançar o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? O objetivo nosso é salvação, vida eterna, né? Estar constantemente diante de Deus, né? Passar a eternidade junto ao Senhor. Você tem dois caminhos. Um caminho você escolhe com a autojustificação. O outro caminho você alcança com a justificação providenciada por Jesus lá na cruz, que primeiro morreu para te salvar, para perdoar os seus pecados, e depois ressuscitou para poder justificar. Quando Jesus ressuscitou, você se tornou apto a poder entrar no céu, porque até então você não poderia. Se ele tivesse só morrido, como eu disse, você teria apenas os pecados perdoados. Tá bom, você teve o pecado perdoado, está aqui, você não deve mais nada, mas e aí? E aí, para você entrar na presença de Deus, nós temos um Deus santo, o Senhor é santo, o caráter de Deus é santo, Ele tem o caráter de santidade, e não aceitará ninguém na presença dEle que não seja santo, tá? Todos, para se você chegar a Deus, você tem que ser santo, você tem que estar justificado. E como você pode ser justificado? Somente através de Jesus, somente através. Você não pode se justificar, o pastor não pode justificar, tá? O padre não pode justificar. Eu me lembro quando eu era católico, eu chegava lá e o padre estava lá numa casinha, num cubículo de madeira, e eu chegava para o padre e falava: padre, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, fiz isso. Ah, não tem problema não, meu filho, você vai ali, reza 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso, que você está perdoado. O padre te justificando, um homem te justificando. Quando é que um homem pode te justificar? Nunca, nunca. Ele não pode se justificar nem a si mesmo, quanto mais justificar outra pessoa. Somente em Deus, no nosso Senhor Jesus, através do sacrifício dele, que você vai encontrar a justificação. Que caminho você tem procurado, meu irmão, para poder chegar ao reino dos céus? Que caminho você que está me ouvindo aí agora, você que não conhece Deus, qual caminho você está tentando procurar para chegar a Deus? Através das boas obras? Através de se auto-justificar? Esse caminho não vai te levar a nada. Pense bem, se você tem se auto-justificado, se você tem procurado justificar os seus atos, você não vai herdar o reino dos céus. Só herda o reino do céu os humildes, tá? Quem é justificado. Tem uns salmos que diz assim, o próprio salmista pergunta: Senhor, Senhor, quem entrará no seu santuário para te adorar? Quem é? Tem até um hino que antigamente, né? Não sei se o pastor conhece, daqueles hinos da antiga. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, não é vaidoso e sabe amar, né? O salmista fez essa pergunta a Deus: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? E o Senhor respondeu, né? Não com essas palavras, mas aquele que for justificado. Somente o justo, meu irmão. É só o justo que pode entrar diante de Deus para poder adorar Ele e para servir. É somente o justo que vai poder herdar o reino dos céus. É somente o justo. E você mesmo não consegue se justificar.
Essa justificação só vem através do Senhor. Então, se você está tentando se auto-justificar, não continue nesse caminho, tá? Faça uma sondagem no seu coração, tá? Não tente desculpar o seu pecado porque o outro comete a mesma coisa. Não tente, tá? Às vezes, né? Quantos casos de problemas com pastores? Ah, mas o pastor fulano de tal fez isso, né? Eu me lembro na minha época, muitos anos atrás, que um grande escândalo foi do Jimmy Swaggart, não sei se você conhece, né? Já pensou? Eu gostava muito de ouvir o Jimmy Swaggart pregar, as pregações dele, mas se eu fosse falar, o Jimmy Swaggart, que é o homem de Deus, que é usado, que o mundo inteiro ouve as pregações dele, fez isso, eu vou poder fazer a mesma coisa. Então eu estaria me auto-justificando, e eu iria para o inferno também junto com ele, se ele continuasse nos meus caminhos. Graças a Deus, ele deu meia volta e voltou, e Deus restaurou ele, né? Então, não se auto-justifique, que você vai estar indo para um caminho sem retorno, tá? E o fim dele é a perdição. Examine-se a si mesmo e veja o que você tem feito, se você tem se auto-justificado, porque só o Senhor Jesus pode nos justificar para que nós possamos chegar à presença de Deus. Amém? Se ficasse aqui ainda, meu amigo. Irmão, você pode ficar em pé por um instante? Enquanto o Aloysio ele trazia essa palavra de verdade, de confronto, Deus colocou essa questão dessa geração que quer se auto-justificar. Cara, eu tenho entendido nisso aí, cara, que nós temos uma geração muito boa de questionamento. Questiona tudo, mas uma geração também muito ruim de quebrantamento. Questiona tudo e não entende nada. E quando nós somos muito bons de questionamento, nós somos ruins de quebrantamento. Carlinha vai ministrar uma canção aqui agora, e essa canção fala muito sobre quebrantar, derramar. E eu tenho certeza que Deus ele trouxe uma palavra para a gente hoje. E talvez é um tempo da gente realinhar algumas coisas, organizar algumas coisas, retomar algumas coisas. Não sei como que isso chegou ao seu coração, mas essa palavra chegou ao meu coração com muito ânimo e muito vigor, de entender que sem Deus nós não somos nada. Vamos adorar o Senhor. Fecha os seus olhos, abre o teu coração e ouve o que essa canção vai dizer. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, que dizes palavras de amor, esperanças, enfim, ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Diga isso mais uma vez, me derramar. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar,
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Ei, nós vamos cantar isso mais uma vez. O irmão Aloysio vai estar orando pela nossa vida. Você que quer se derramar na presença de Deus, você que quer retomar algum projeto, você que quer fazer um compromisso com o Senhor hoje, querido, eu desafio você a sair do seu lugar, enquanto Carlinha ministra mais uma vez essa canção. Eu creio que Deus hoje Ele pode estar dando um novo start na tua vida, um renovo, algo novo pode estar acontecendo. Então sai do seu lugar, vem aqui agora que nós queremos orar pela tua vida, enquanto Carlinha ministra mais uma vez essa canção. Tenha coragem, seja humilde, se achegue, se quebrante diante de Deus. Sai do seu lugar. Aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas. Sai do seu lugar e vem aqui se derramar, amado. Fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças, enfim, ao sentir o teu toque. Hoje é o teu dia, amado. Por tua bondade liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que és formoso. Você quer sair do seu lugar e vir aqui? Uma palavra de Deus vai ser ministrada por esse homem sobre a sua vida. E eu creio que coisas assim extraordinárias podem acontecer. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta hora aqui, Senhor, na Tua presença, Pai amado, elevamos nossas mãos e nossas vozes, Pai, diante de Ti, Deus. Nós queremos, Pai, estar diante de Ti, Deus amado, quebrantado, Deus. Quebranta o nosso coração, Pai. Mostra-nos, Pai amado, que nós somos, Pai amado, pequenos, dependentes de Ti, Deus. Nós queremos declarar, Pai, e declarar, Pai, a nossa dependência do Senhor. Declarar, Pai, que nós precisamos, Pai amado, da Sua direção. Declarar, Deus, que nós precisamos, Senhor amado, de um quebrantamento em nosso coração, uma renovação espiritual em nossas vidas, Pai. Derrama do Teu poder do Espírito Santo sobre cada um aqui, Pai. Derrama sobre a nossa vida, Pai. Pai, transforma, Pai, os corações, Pai. Pai amado, tira os corações de pedra, Deus, e coloca um coração de carne, Deus. Coloca um coração, Senhor amado, sujeito a Ti, Deus. Coloca um coração, Pai, que te busca a Tua presença, Deus. Coloca um coração, Pai amado, que esteja disposto a Te adorar, Senhor. Que esteja disposto a evangelizar, Deus. Que esteja disposto, Senhor amado, a anunciar a Tua palavra, a anunciar, Pai amado, a visitar, a ir atrás daquelas pessoas que não Te conhecem, Pai amado, a ir atrás, Senhor amado, daqueles que estão presos, Pai, não só fisicamente na cadeia, mas que estão presos pelo laço do diabo, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, torna-nos, Pai amado, corações, Pai, dependentes de Ti, Pai, que busca a Sua presença, Deus, que busca a Sua direção, Senhor amado, que enche, Senhor amado, as nossas vidas, Deus. Enche, Senhor, derrama do Espírito Santo, que haja um avivamento aqui, Pai. Pai amado, que nós não possamos sair, Pai, dessa pandemia do mesmo jeito que nós entramos, Deus. Mas nós queremos sair diferentes, renovado pelo Seu Espírito Santo, Senhor, transformados, Senhor, com corações ardentes, cheios de Ti, Senhor, cheios de sede do Senhor, cheio de fome da Tua palavra, meu Deus.
Senhor, nós estamos vendo, Senhor, o fim está se aproximando, Senhor amado. Senhor, o início das dores está chegando, Deus, e nós não podemos continuar no mesmo marasmo, Senhor. Nós não podemos continuar, Senhor, assentados na frente de uma televisão, Deus. Nós não podemos, Senhor amado, continuar como o mundo continua, caminhando como se não tivesse acontecido nada. Nós estamos vendo o seu sinal, nós estamos vendo, Senhor amado, que o Senhor Jesus está próximo para voltar. Transforme a sua visão, irmão. Transforme. Olha, o Senhor Jesus está voltando. O Senhor está perto, está à porta. Não continue do mesmo jeito. Não continue. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor quer fazer maravilha no nosso meio, mas Ele procura um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que o busque de inteireza, um coração que busque de verdade. O Senhor está te buscando, Ele quer estar do seu lado, Ele quer estar sempre te abençoando e ouvindo o que você tem para dizer. Ele quer te usar. Abra o seu coração, quebrante o seu coração, fique quebrantado diante do Senhor, e Ele fará maravilhas em vosso meio. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esses irmãos. Abençoa cada um, Senhor. Enche o coração, tira tudo que não te agrada no nosso meio, Senhor, e coloca somente aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.